Olá, tudo bem com você? Vamos ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus. E o texto para a nossa meditação está lá no Salmo de número 84, verso 1 e o verso 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O autor deste salmo estava impossibilitado de ir até o templo do Senhor. Sabemos que no Antigo Testamento, o templo era o local de adoração comunitária do povo de Deus. Mas nós não sabemos quais os motivos pelos quais o salmista estava impossibilitado de ir até o templo. Por isso que ele expressa o seu sentimento em relação a essa privação. Por isso que nesse salmo nós podemos extrair dois princípios bem práticos para a nossa vida como povo de Deus. O primeiro é a valorização do local de adoração comunitária do povo de Deus. No verso 1 ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele usa aqui o adjetivo amáveis, porque ele está expressando o amor que ele tinha pelo local de adoração a Deus. O amor que ele tinha por aquele local que Deus havia separado para que o seu povo ali se reunisse para prestar uma adoração ao único e verdadeiro Deus. Eu acredito que eu e você também passamos situações semelhantes nesses últimos dias. Nós fomos privados de ir até a casa do nosso Deus, nós fomos privados de nos reunir publicamente no templo do Senhor. E isso trouxe para nós tristeza, angústia, pesar no nosso coração. Mas ao mesmo tempo avivou em nós o amor por esse local, o amor pelos irmãos, o amor pela oportunidade de se reunir na casa de Deus para a adoração comunitária. Mas também este salmo nos ensina um outro princípio: o desejo pelo Deus vivo. No verso 2 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então aquele salmista, ele amava o local de adoração ao seu Deus, porque ele sabia que naquele local de adoração Deus se revelava. Mas a alma dele, o desejo dele não era pelo local, mas o desejo dele era pelo Deus vivo, o Deus que se revelava naquele local. E é interessante que quando ele usa a expressão Deus vivo, ele está fazendo um contraste em relação aos templos pagãos, que lá possuíam falsos deuses que não se relacionavam com aqueles que o adoravam naquele local. Porém, esse Deus vivo, ele se relaciona com o seu povo. Ele fala com o seu povo, ele ouve o seu povo, ele atende o seu povo, e ele está em um relacionamento constante com o seu povo. É por isso que ele tem esse sentimento tão profundo, esse desejo, e ele usa aqui expressões fortes: alma, coração, carne, ou seja, o seu ser por completo anelava, desejava pelo Deus vivo. De igual modo, irmãos, impossibilitados de nós estarmos no templo do Senhor, nós também precisamos desejar o Deus vivo. O local é importante, nós amamos o local, mas nós devemos entender que nós podemos nos relacionar com Deus onde nós estivermos. Nós temos a palavra de Deus,
Nós temos a oração, nós temos o Espírito Santo de Deus que leva a nossa oração até a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração por meio da palavra do nosso Deus. Então hoje, crentes da nova aliança, nós temos esses recursos e que nós precisamos utilizar. Mas para isso, nós precisamos ter o mesmo sentimento deste salmista: desejar o Deus vivo. Por isso, este salmo nos ensina a nós valorizarmos o local de adoração comunitária ao nosso Deus, mas a nós desejarmos o Deus vivo, o Deus que se relaciona com o seu povo. E nós temos hoje as ferramentas necessárias para nos relacionarmos com o Deus vivo, que é a oração e que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.